Bora, fiel, se liga nesse corte que eu separei aqui do Mano com o Benja comentando sobre o projeto da Safiel que vai ser apresentado oficialmente dia 28. Eles falaram agora se esse projeto tem chance de passar ou não com essa diretoria do Osmar Stabile aí que tá puxando cada vez mais integrantes da renovação e transparência, hein? É brincadeira, hein, Osmar? E muito mais nesse vídeo. Deixa o seu like, se inscreve no canal e no final do vídeo comenta aí se você concorda ou não com as palavras do Mano. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Ô, Mano, diga. Aumentou mais 100 milha. Mas, ô Benja, de verdade, cara, Vai pra 2.700, olha lá, 2.700. Mas, ô Benja, de verdade, essa notícia não me surpreende. Assim como um déficit maior até o final do ano também não vai me surpreender. Por quê? O Corinthians, ele mantém as mesmas receitas e as mesmas dívidas. O Corinthians, ele não conseguiu vender jogadores para preencher uma lacuna, inclusive pagar a parte de dívida, pagar transfer ban. Então a tendência, Benja, do que o Corinthians tem hoje de arrecadação e o que o Corinthians tem de dívidas e juros abusivos em várias delas, a tendência é aumentar mesmo. O que vai fazer isso diminuir, Benja, é o Corinthians conquistar um título expressivo como a Copa do Brasil, que gera 100 milhões para o clube vencedor. O que pode fazer o Corinthians tentar diminuir a dívida, Benja, vender o Yuri Alberto ou vender o Breno Bidon, que pode cair uma cifra boa dentro do cofre do clube. Porque se não tiver realmente aí um aporte financeiro, até o próprio Corinthians aí tentando renegociar com a patrocinadora Master um novo contrato a respeito de cifras que o Corinthians Dia 28 de outubro, mano, tem o lançamento oficial da Safiel. Sim. Te empolga? Me empolga, Benja. Me empolga pelo sentido, porque, por exemplo, eu sempre fui contrário à SAF. A SAF, eu sempre tive a ideia contrária. Mas o projeto Safiel é diferente. Porque a gente está acostumado de um modelo de SAF aqui no Brasil, Benja, que é o clube praticamente entrar no estágio de falência ou num estágio pré-falimentar, você vender a alma pro diabo, para quem quer que seja, um bilionário, não sei da onde, Rússia, Arábia, ele chega aqui, ninguém conhece o cara, e ele começa a investir no clube. É isso que acontece dentro do futebol brasileiro na maior parte dos exemplos. O exemplo da Safiel, Benja, é você transformar o Corinthians em SAF, porém, o dono do Corinthians passa a ser o torcedor também. O torcedor ele tem metade do que um bilionário poderia ter. O torcedor ele compra ações dentro do clube e ele também participa através de votos no que vai acontecer dentro do clube. E tem o comitê de gestão da SAF, enfim, que são pessoas que vão ser eleitas pelos próprios torcedores para ocupar os cargos ali dentro, os conselhos, enfim. Então, nesse ponto, essa ideia me agrada. O grande problema, Benja, da Safiel, e eu acho que o maior desafio dela, é justamente ela conseguir colocar o plano em prática. Porque o Corinthians ele até pode virar SAF, mas a SAF que muita gente dentro do Corinthians quer é a SAF do modelo antigo, ou seja, que você vende para alguém. Porque se o Corinthians resolver se transformar SAF, eu tenho certeza que vai ser igual aquelas licitações de prefeitura que muitas vezes colocam aquelas empresas de fachada para ganhar. Sabe aquela licitação dirigida? E eu acho que se o Corinthians resolver de fato virar SAF, eles vão colocar um dono ali que a gente sabe muito bem quem pode ser. Eu já ia perguntar pra você já, quem que volta? Pode ser o Ronaldo, dono da SAF, ou ele como um dos CEOs da SAF. Quem mais? Ou Kia. E aí, por exemplo, se numa dessa, um desses dois aqui, só um exemplo, tá, gente? Um desses dois entrar, quem volta a ser o cara bambambam dentro do clube? O cara de Granada lá, o Andrei Sanches. O cara de Granada volta para ser CEO do clube. Cartãozinho. Porque o negócio é o seguinte, esse cara de pau, Benjamin, que hoje perdeu força dentro do clube, ele volta grandão. Porque outro dia o Ronaldo postou lá... Andrés perdeu força no Corinthians? Não, perdeu assim, dentro do que se planeja. Olha a diretoria que o Osmar Stabile tá mandando. É metade do Andrés, metade do Duílio. Mas, ô Benja, isso daí ainda é a renovação parte do Alibi. É a renovação de transparência que esteve lá durante tanto tempo. Mas, por exemplo, se o Andrés hoje, se o Corinthians vira SAF e o Ronaldo torna-se o dono ou o investidor ou o cara que traga investimento para dentro do clube, você pode ter certeza que o Andrés volta grandão. Então, nesse ponto, ô Michel, eu gosto muito da ideia da Safiel. Porém, Benja, o maior desafio é esse monte de ratazana que está dentro do clube, transformar o estatuto, porque tem que haver uma mudança estatutária para que isso possa entrar em vigor, e os caras venderem realmente a ideia da Safiel. Porque pode ser uma concorrente... Como é que é? É um investidor mais o torcedor? Então, a Safiel, a ideia base dela, Michel, é um conselho que vai ser criado dentro do próprio projeto. Esses conselheiros, eles vão ter 10 ali, que são pessoas, 5 vão ser realmente aí do clã, que vão bolar já a ideia da diretoria do clube, e 5 os torcedores vão acabar votando para que essas pessoas entrem. Mas são pessoas aí que compõem bancadas aí de grandes empresas dentro do Brasil, são conselheiros independentes, inclusive, que não são aventureiros igual tá cheio no futebol. E o cara cai lá como diretor de futebol, nunca teve experiência com isso. A gente já fez isso, algo parecido na época do Alibi, e não deu certo. Não um SAF. Por isso tinha o GAP. Grupo de apoio ao presidente. Então, mas era o Ibrahim Eres, presidente do Banco Central, era o Eduardo Rocha de Azevedo, presidente da Bovespa.
Tinha mais dois, não me lembro se o Manuel Sintra também investiu, não me lembro quem eram os outros dois. Não deu certo. O Santos... Então não deu certo porque o presidente era do Alibi, ou do Alibi. O Santos teve um conselho de notáveis também lá. Conselho gestor. Também não deu certo. Não estou falando que não vai dar. Não é... Esse projeto da Safiel, eu conheci duas pessoas lá, são dois caras muito bem intencionados, inteligentes e tal. Acho... No dia, tal, eu achei uma coisa meio utópica. Achei meio utópico. Agora, se passar, eu torço para dar certo. Eu não acredito que nada passe dentro do Corinthians, porque ninguém quer perder... A boquinha. A boqueta. Então, não acho que vai passar, não acho que vai fazer nada. Acho que vai vir uma pressão grande, talvez de fora para dentro, mas não acredito que isso mude. Em relação aos... Só com relação ao que você falou do Alibi, Benja, não adianta você estar assessorado de pessoas capacitadas se você é um incapacitado, como era esse senhor que foi presidente do Corinthians durante muito tempo. Porque, por exemplo, a mesma coisa, Duílio. O Duílio, quando ele resolveu assinar com a Townsend, repito, uma empresa assediada num terreno baldio. Você tinha um corpo jurídico que falou, não faça. Mas aí você tem um incapacitado, para não usar uma outra palavra um pouco mais pejorativa, com relação aí a esse cara de pau, esse descarado desse Duílio, ele foi lá e passou por cima do conselho, Benja, do conselho do departamento jurídico. Então não adianta nada você ter um comitê de notáveis por trás de você para te passar credibilidade, sendo que você é um incapacitado ou você tem má fé. Porque quem era o presidente à época é o cara que vai determinar o que vai acontecer, você concorda comigo? Então não adianta nada você ter pessoas aí te aconselhando a fazer algo que no final você não quer fazer. Por exemplo, o tal do Alibi. É um cara, Benjamin, que ele empurrou goela abaixo dentro daquele conselho omisso e bunda mole que o Corinthians tem, uma parceria feita com a MSI, que ele chegou e falou, gente, eu viajei no jatinho do Boris, ele é milionário, ele vai pôr um monte de dinheiro aqui. Apresentou um projeto ridículo num PowerPoint lá, que era um negócio que acho que o neto dele fez pra ele, e falou, quem é a favor... fica sentado e quem não fica de pé. Você tá de brincadeira. É esse tipo de gente que comandava o Corinthians. Então, se você tem hoje um projeto com pessoas capacitadas e, por exemplo, o CEO, Benja, o CEO da Safiel, seria uma pessoa que, se ele fosse um mau gestor ou agisse de maneira dolosa, ele pagaria com os próprios bens. Então, haveria ali um cronograma de competência. Porque esse negócio de, vou colocar essa pessoa aqui no cargo tal porque é meu amigo, aquele ali me traz voto, isso acabou, irmão, acabou. Então, nesse ponto, a Safiel, pra mim, é um negócio que é vantajoso pro Corinthians. Porque diante do que tá, Benja, não dá pra ficar. Não dá, do jeito que tá, não dá pra ficar. Eu acho um projeto utópico, se conseguirem colocar em prática... Mas as boas ideias do planeta são utópicas, Benjamin. Não... As boas ideias são o problema é o seguinte, Pode parecer loucura, mas é bom. Boa ideia, todo dia alguém acorda e tem. A ideia boa é quando alguém a executa a ideia. Porque a maioria das ideias são espetaculares, mas não dá para executar. O projeto do Safiel, a ideia pode ser muito boa. É praticamente impossível de executar. A culpa é dos caras da Safiel? Não. A culpa é do sistema que hoje está dentro do Corinthians. Entendeu? Mas como diria Mahatma Gandhi, Benjamin, parecia impossível até alguém fazer. Eu vou te falar, eu vou repetir para você. Eu entrei no Corinthians em 1993. Essa reunião que você falou do conselho, eu estava. Dos quase 400 conselheiros na época, só 17 votaram contra. Eu fui um dos 17. O Ben já zicou o projeto. 20? Não ziquei. Eu levei eles no meu podcast, no Benjamin Muti. São dois caras muito inteligentes. Um é um advogado tributarista, né? O outro é um cara... O Carlos, se eu não me engano, é um cara que vendeu uma empresa agora de tecnologia. Sim. Né, tal. Conheci o Carlos, gente fina. São dois caras muito inteligentes. Eu não estou aqui discutindo a idoneidade e a capacidade dos caras. Não. São caras sérios. Eu não estou discutindo quem teve a ideia. Eu estou discutindo quem precisa aprovar e deixar executar a ideia. E eu não acredito. É a mesma coisa quando lançou o VAR. Eu falei, gente, o VAR pode ser muito bom, mas no Brasil vai dar tudo errado. Mas por que você fala isso? Porque, gente, a tecnologia ali precisa de um ser humano operando. Eu falei em 2019. E aqui eu sei como é que vai funcionar. A Safiel é a mesma coisa. A ideia pode ser legal, as pessoas são bem intencionadas, inteligentes. Só que o sistema hoje dentro do... Gente, quem não conhece o Corinthians não sabe o que é aquilo lá dentro. É desanimador. Então, mas é por isso mesmo que a gente tem que tentar apoiar essa ideia, Benja.
Mas não é... Porque, por exemplo, você falou de Ô, competência, mas não é de o fato de não honestidade, apoiar. de inteligência. É o oposto do que tem hoje dentro do Mas Corinthians. não adianta, sim. Então, é bem-vindo. Mas eu não falei que é mal-vindo. Não, Eu tô é. falando pra você que a Safiel não depende dos caras, pelo que depende do Corinthians. E se depender das pessoas que estão lá dentro, não vai Não, mas acontecer. é que tá, Isso eu entendi que você falou. É isso, não Pode vai ser acontecer. bem-vindo, mas você não acredita que vai acontecer. Não acredito porque esses caras não vão Então, mas jamais é que tá, vão mas, ô, votar a bem, favor mas é que de tá. algo assim. Uma das perguntas que eu fiz pro Carlos aí, inclusive ele esteve participando do Estádio 97 com a gente na sexta-feira, e tava lá também o Hugo, que é um grande advogado que tá também intermediando esse processo todo. Eu perguntei para eles aí qual que é a participação hoje das torcidas organizadas do Corinthians no apoio com relação a Safiel. Isso é um grande ponto. Porque a gente sabe muito bem que as torcidas organizadas, se abraçarem esse projeto, a torcida organizada é a que pressiona. Porque não adianta nada uma série de corintianos aí se mobilizarem no Twitter, no Instagram, ou corintianos comuns no estádio tentar puxar algum grito. Quem realmente bola a estratégia é o torcedor Não organizado. adianta, A ajuda que o Corinthians precisa hoje, Benja, ela precisa vir de fora para dentro. Porque de dentro para fora é podre. É verdade, mas infelizmente hoje nem as torcidas organizadas do Corinthians possuem efeito. As torcidas organizadas do Corinthians vêm protestando, reivindicando e, gente, não aconteceu absolutamente nada. O impeachment do Augusto não foi por causa de pressão da torcida, foi por causa dos caras lá dentro mesmo que queria, né? Acabou. O que a torcida do Corinthians faz? Ela grita, ela pressiona, ela vai lá no Parque São Jorge, ela quer reunião, ela cobra a satisfação dos caras, tá coberta de razão. E o que muda? Nada. Quando você falou o dia da votação lá da MSI, no dia que eu estava dentro da reunião que eu era conselheiro, a Gaviões invadiu. A Gaviões invadiu lá, lembro até hoje, e falaram, se vocês venderem o Corinthians, vocês vão ver o que vai acontecer. E venderam para a MSI. Venderam, cara. Entendeu? Outro dia, infelizmente, aquela frase do Dr. Miguel Marques, que é conselheiro do Corinthians, ele falou, o clube não é de vocês, o clube é nosso. E infelizmente, quando ele fala o clube é nosso, não é que ele está falando que a instituição Corinthians, a torcida, tudo é deles. Mas, naquele reino, dentro do Parque São Jorge, de 300, 400 pessoas, quem são os donos são eles. E nunca que eles vão aprovar nada, absolutamente nada. Tô errado? Não tem! Mas tem associados do clube, Benja, que inclusive estão pedindo até uma intervenção dentro do clube. Tem um abaixo-assinado para que isso aconteça, o que para o Corinthians seria muito ruim. Porque o Corinthians hoje, Benja, vamos falar a verdade, é um clube sem credibilidade no mercado. É um clube com uma torcida gigante, é um clube aí com títulos, com história, mas infelizmente, pelas pessoas que por lá passaram, esse monte de incompetente, para não usar uma outra palavra que vocês imaginam bem qual eles acabaram prejudicando demais a imagem do clube. O Corinthians, Benja, ele tem hoje 2 transfer bans que estão vigentes contra o clube, um deles ainda cabe um recurso que o Corinthians também vai perder. Tá na cara que é esse do Rojas aí, daqui a pouco pode ser que pinte já o segundo transfer ban. E aí eles estão recorrendo, porque o Corinthians está brigando, recorrendo, que é para jogar com a barriga. É para ganhar tempo, mas é que tá. O Corinthians ele sabe que ele vai ter que pagar. Como ele vai ter que pagar o Santos Laguna, que esse ele já perdeu, e aí tá justamente essa janela que o Corinthians está impedido de contratar jogadores, é por causa desse transfer ban. Tem o transfer ban do Rojas, que o Corinthians perdeu na FIFA também, ele recorreu no CAS para ganhar tempo. Essa semana tinha um empréstimo de 150 milhões da Liga Forte União que não pagou, que vai abater das provas. Vai abater, mas aí tava na cara que também não ia pagar, então, né, Benja? É assim que funciona o Corinthians. E tem o transfer ban ainda do Tadjeres, referente ao Garro, Benja. O Corinthians ele tá levando com a barriga, achando que nada vai acontecer, mas, cara, o Corinthians ele tá correndo risco de perder 6 pontos ainda nesse Campeonato Brasileiro ou no próximo. Pode começar uma competição aí da CBF com 6 pontos a menos. E isso impacta demais no resultado do time. E com tudo isso, eles não querem que nada mude. Pois é, Benja, porque muita gente ali mama na teta do clube. Deixa eu te falar, um dos caras da comissão de marketing do Corinthians é o irmão do Duílio. Pois é, cara. É o irmão do Duílio. Ô, Benja, pega aí esse CORE, que é o Conselho de Orientação do Corinthians. Quando levaram o Andrei Sanches, réu confesso, no uso de cartão corporativo aí, pra baladas, cachaça, que mais? Remédio pra dar aquela... Não! O negócio é o seguinte, levaram esse cara, Benjamin, pra mandar pro Conselho de Ética, Benjamin. A votação foi 9-7 nos integrantes do Quase que não vai. Quase que não vai. E outra, Benja, você pega o Romeu Tuma Júnior, que é o presidente hoje do Conselho Deliberativo do Corinthians, antes de mandar pra Comissão de Ética pra avaliar
se ele vai ser expulso ou não do clube, ele mandou para aquela comissão de justiça, que é para retardar ainda mais o processo. Então tô de brincadeira, velho. Tô de brincadeira. E o Osmar Stabile, quando ele ganhou para presidente, eu fiquei muito desapontado, né? Porque eu falei, puxa vida. Apesar que não tinha muita opção, mas eu falei, nossa, o Osmar Stabile, presidente do Corinthians, vai ser dose. Aí, eu pensei, meditei, refleti, falei, quer saber? Eu vou dar um voto de crédito, porque é capaz do Osmar entrar lá e começar a limpar a casa. Ele vai. Porque não tem o que fazer, precisa limpar. É o mínimo, é o mínimo. Aí ele começou a montar a diretoria. Uma parte é do Andrés, uma parte é do Duílio, uma parte é do Paulo Garcia e uma parte é do Alib. Então ele trouxe o Rashid, que é uma figura conhecida lá dentro, que numa das eleições aí foi pego comprando voto em áudio. Paulo Garcia. Ele estava intermediando essa situação. Não, tem áudio dele, então ele foi comprando voto. Esse é o Corinthians, cara. E aí você fala pra mim, não, o projeto da Safiel tem tudo pra dar certo. Como é que vai dar certo? Que são esses caras que tem que aprovar. Mas peraí, esse aí também é outra decepção. E volto a falar aqui. Quem? Osmar Stabile. Acabei de falar. Sabe por quê, Benjamin? O negócio é o seguinte. Primeiro, vamos lá, colocar numa ordem cronológica. Aquele jogo lá que o Corinthians foi prejudicado contra o Inter, jogando em Porto Alegre, que ele vai lá falar a respeito daquele pênalti que foi marcado, aquele absurdo pênalti marcado em cima do Bruno Henrique. Vocês viram o ânimo dele? Ele é assim, eu estou extremamente indignado, temos que conversar na CBF, o Corinthians não pode sofrer. Cara, o tio Paulo, quando foi pedir o empréstimo, estava mais vivo do que o Osmar Stabile naquela entrevista coletiva, mas é verdade. O negócio é o seguinte, e outra, Osmar Stabile, quando você resolveu participar e você falou, não sabia que ele estava aqui, mas você, como presidente do clube, você tinha que ter batido o pau na mesa para exigir a saída do Andrés da sala daquela reunião envolvendo o contrato com a Caixa, da Arena, da Neoquímica Arena. Você deveria ter exigido, falar, esse cara, ele tá passando pelo crivo da comissão de ética para ser expulso do clube. Eu não sento à mesma mesa que ele. Você deveria ter dito isso, Osmar Stabile, e você não fez. Você resolveu participar da reunião com esse cara presente. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. É tão absurdo, Benji. Imagina só, porque ele fala, mas foi o Andrés. Inclusive o Tuma falou que era normal, porque, o Andrés, ele participou daquele primeiro contrato, então é normal ele participar desse. Ô, Romeu Tuma Júnior, vamos lá. Diante dessa sua hipocrisia, se o Augusto Melo fosse renovar com a parceira atual, a Esporte da Sorte, que é a patrocinadora master do Corinthians, você agiria da mesma forma ou você acharia um absurdo? Porque ele sofreu impeachment dentro do cargo dele. Porque se ele participou do primeiro contrato, olha, era o Augusto que estava lá. Você acha normal ele participar do segundo, de uma possível renovação? Então esse seu discurso é ridículo, é tosco. Ô Tuma, você, como ex-delegado de polícia e uma pessoa teoricamente esclarecida, você não pode praticar esse tipo de incoerência porque é ruim pra você mesmo. É ruim pra sua imagem. Você como um presidente de conselho, mas você tá tão sedento pra defender o Andrés porque eu não sei por quê. Eu não sei por quê. Qual que é seu interesse, Romeu Tuma Júnior, em defender tanto o Andrés, em blindar tanto o Andrés Sanches? Eu adoraria saber, Romeu. Nossa, quando ele solta essa veia lateral dele aqui, se o Romeu quiser ligar, se o Romeu quiser participar e responder o mano. Adoraria que você respondesse ao vivo. Estamos aqui. Tem mais uma hora de programa, Romeu. Adoraria ouvir a sua declaração aqui respondendo essa minha pergunta. Adoraria. O homem tá brabo, hein? Mas é verdade, eu tô de saco cheio desse monte de incompetente aí dentro do clube, cara. Pro inferno. Por isso que eu falo pra você, a Safiel não vai passar nunca. Nada passa ali, cara. Nada passa. O Corinthians, ele não é uma SAF, mas ele é, né? Porque ele tem dono. Sim, claro que tem. Tem dono, tem sócios, tem tudo lá. Então não vai acontecer nada, velho. Absolutamente nada. Vai virar o ano devendo 3 bi. Mas vai, é fato. Enquanto não entrar receita, Benjamin, que cubra essa hemorragia financeira que o Corinthians está sofrendo, a tendência é sempre o crescimento da dívida. O Corinthians está pagando juros exorbitantes no mercado. Se você não tiver realmente um aporte financeiro, ou seja, de uma renovação do patrocínio master, a venda talvez por um valor superior do name rights, que o Corinthians está tentando também, a venda de jogadores ou conquista de títulos, a tendência é só aumentar. O Corinthians hoje, ele arrecada menos do que ele gasta. Então a tendência é sempre ampliar, de fato, essa dívida. Vai bater no final do ano com 3 bi, fato. Então é isso aí, Fiel Mano aí falando tudo que pensa, como sempre, né? Ele que tá indignado com todo mundo. Osmar Stabile que falou que ia fazer diferente, que falou que não ia trazer ninguém da renovação e transparência, falou na cara do presidente da Gaviões da Fiel, o Alê, e tá aí puxando vários aí da renovação e transparência pra compor a sua diretoria. Cara, inacreditável, são sempre os mesmos, né, cara? O Osmar Stabile, pra mim, perdeu completamente um pouco de
credibilidade que ele já tinha ali, porque nunca passou confiança pra mim. Pra mim sempre foi mais o mesmo. Um cara que tá no Corinthians aí, sei lá, uns 20 anos, nunca fez nada pelo clube. É, para mim, só tá querendo meio que fazer um banho-maria ali para ano que vem tentar se reeleger de novo. É, cara, é praticamente uma renovação de transparência que tá acontecendo agora no Corinthians de novo. A gente falou que os caras iam voltar, não que o Augusto não tinha que sair. É muita coisa aí, muita sujeira. Então, inacreditável, cara. Safiel aí tem um projeto legal. O torcedor comum confunde com vaquinha. Não é vaquinha, cara. A vaquinha é diferente de uma ação. Um empresário que nem gosta de futebol, mano, ele pode ir lá e comprar uma ação porque ele visa o lucro. Se for algo vantajoso, vai ter muita gente grande comprando ações. Claro que tem um teto ali. Você não pode, para não se tornar sócio majoritário, então tem uma cota, tem um limite. Mas se sair do papel, tem tudo para dar certo. O Bayern de Munique tem, na verdade, a Safiel é inspirada no Bayern de Munique. Se eu não me engano, o Bayern de Munique tem lá as cotas para os torcedores e 3 empresas separadas que podem comprar. No caso, se eu não me engano, é Allianz, Audi e tem mais uma outra, Adidas, se eu não me engano. Então, cara, é um projeto aí que pode dar muito bom, cara, muito bom mesmo. Vamos ver se vai passar dia 28, né? Dia 28 não, né? 28 os caras vão apresentar numa coletiva no Pacaembu, depois vamos ver o que vai dar. Pra mim, essa diretoria aí que tá aí, essa diretoria vagabunda, vai empurrar com a barriga, vai esfriar o projeto e não vai dar em nada, como sempre. Comenta aí, deixa o seu like, se inscreve no canal e até o próximo show. Valeu, é nóis.